Começa agora, Metrópole Debate. A TV Metrópole e os caminhos da aposentadoria. Estamos chegando para a apresentação de mais uma edição do Metrópole Debate para falar sobre direitos previdenciários. Ao nosso lado, o professor Paulo Bacelar, que vai tirar as suas dúvidas, responder as suas perguntas. E uma das primeiras perguntas que chegaram ao Metrópole Debate vem do senhor Antônio Carlos de Calcaia. Ele é caminhoneiro e contribuiu por 15 anos, sofreu um AVC e recebe, o professor Paulo Bacelar, um auxílio-doença há 4 anos. Ele está com 47 anos de idade e quer saber se tem direito à aposentadoria. Bom, ninguém pode ficar recebendo auxílio-doença pro resto da vida, né? É possível até que ele não esteja recebendo auxílio-doença, esteja recebendo auxílio-acidente. Ele é motorista, podia estar trabalhando, teve um acidente, pode ter recebido um auxílio-acidente. Ele sofreu um acidente vascular cerebral, que é um problema de saúde. Se ele foi durante o período de trabalho, já está sendo considerado também como um acidente de trabalho, se ele teve um acidente. Seria uma coisa, uma questão para se discutir isso judicialmente ou até pela doutrina, mas na própria Previdência já se considera a AVC como acidente, se for acidente de trabalho, causado pelo trabalho, provocado pelo trabalho, já seria um acidente de trabalho. E ele pode requerer aí, se for realmente auxílio-doença, como ele está falando, na próxima perícia que ele for fazer, porque o auxílio-doença não é para sempre, né, não é permanente, na próxima perícia ele levar laudos médicos que ele não está mais em condições de trabalhar, que está incapaz permanentemente para o trabalho para poder transformar o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. O senhor José Antônio, também de Calcaia, ele diz que sofre de epilepsia e quer saber se tem direito de receber algum benefício. O Antônio diz que não tem condições de exercer qualquer atividade, está desempregado e não tem família para auxiliá-lo. Olha, eu vou dizer pela minha experiência prática nas agências do INSS. Os médicos não consideram a epilepsia como uma doença causadora, provocadora de uma aposentadoria por invalidez, porque eles afirmam que há como controlar, que existem remédios. Então aí, se for judicialmente, poderá até ser concedido, mas administrativamente o médico pode dar um auxílio-doença temporariamente até que ele se recupere, mas a aposentadoria por invalidez é muito difícil porque essa doença é controlável. Professor Paulo Bacelar, o telespectador Messias Chagas de Fortaleza, ele faz a seguinte pergunta: o beneficiário de uma pensão do pai que era marinheiro corre o risco de perder esse benefício caso esse venha a se casar um dia? Olha, aí ele está entrando numa legislação específica dos militares, que a gente não tem conhecimento. Você tem que procurar a junta militar, onde ele trabalhava, né, ou recursos humanos, porque aí existe uma legislação militar, ela é totalmente diferenciada da legislação previdenciária do regime geral de previdência. Luiz Eduardo Carrá: desde 1994 eu recolho pelo teto salarial. Faltam 30 meses para me aposentar. Considerando que somente os 80% das melhores contribuições serão usadas para cálculo da aposentadoria, eu pergunto, vale a pena, nesses meses que estão faltando, continuar recolhendo sobre o máximo, visto que esses meses correspondem a menos de 20%? O raciocínio é esse. Se você tem 20% dos menores salários que vão ser excluídos, você tem aí uma parcela de períodos que você pode pagar menos. Agora, lembre o seguinte, lá em 94, quando você pagava no teto, quando ele for reajustar para a data de hoje atualizada, ela não vai dar o teto de hoje. Então você já não vai ter o teto todinho, o período todo pago. Porque na atualização, aquele valor que era o teto na época, quando transfere para hoje, para a data atual, não é equivalente ao teto que seria hoje. Então aí eu acho que você deveria continuar contribuindo no teto, porque você teria um teto agora, mas com certeza um teto verdadeiro, real, do que aquele que você pagava na época em 94, 95. Professor Paulo Bacelar, quando será divulgado o segundo lote da diferença do pagamento de benefício do INSS? Pergunta do Francisco Lima, de Fortaleza. Olha, as revisões que foram causadas, eu vou entender que sejam as revisões devidas ao cálculo da aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, ele não tem lote, ele vai sendo pago na medida já foi encaminhado cartas para os segurados com aqueles valores, então não tem lote. Todas as cartas já foram encaminhadas e todas as pessoas que têm direito, ela já deve saber qual o dia que ela vai receber, porque isso foi feito já de uma única vez, de um único lote.
O senhor Francisco Sérgio do Jardim Guanabara, ele diz que faltam 2 anos para se aposentar e quer saber se existe alguma possibilidade da aposentadoria ser liberada antes desses 2 anos, ou seja, se existe algum privilégio nesse período de contribuição. Não, ele tem que contribuir até efetivamente atingir os requisitos para a aposentadoria. Socorro Silva, Conjunto Ceará. A tia dela trabalha há 50 anos em casa de família. Atualmente ela é aposentada, mas continua trabalhando nessa mesma residência. A tia da Socorro Silva tem direito de receber o 13º salário? Se ela está trabalhando, ela continua com o contrato dela vigente. Não é porque ela já está aposentada que ela vai deixar de receber os benefícios trabalhistas, não. Ela só não vai poder ter outra aposentadoria, mas 13º, férias, tudo isso ela está mantendo naquele contrato dela que está sendo vigente no período que ela está trabalhando. Selma, do município de Caucaia, o marido dela recebe o auxílio acidente e gostaria de saber se caso ele venha a falecer, a esposa teria direito de receber o auxílio. Com certeza. Enquanto o seu marido recebe o auxílio acidente, ele mantém a condição dele de segurado. Mesmo que esse auxílio acidente, Luciano, seja menos do que o salário mínimo, que é um benefício que não substitui a renda, tanto que você pode voltar a trabalhar se estiver recebendo o auxílio acidente. E se ele falecer mesmo sem trabalhar, ele está recebendo aquele benefício, ele é segurado da Previdência. E se ele vier a falecer, você vai receber a pensão por morte, que não vai ser o mesmo valor do auxílio acidente, se ele for menos do que o salário mínimo. Porque a pensão por morte, aí sim, é um benefício que não pode ser menos que o mínimo. Telespectador Francisco Pereira, do Conjunto Ceará, ele trabalhou com carteira assinada durante 10 anos e 6 meses. Há 3 anos paga o INSS como autônomo, baseado no valor do salário mínimo. O senhor Francisco Pereira tem 66 anos de idade e pergunta se pode dar entrada na aposentadoria. Não, ele já paga há 2 anos, né? O cálculo aqui é que ele tem 13 anos e 6 meses de contribuição. Então, senhor Francisco, o senhor ainda aguarda mais 1 ano e meio para poder requerer a sua aposentadoria, se o senhor já tiver os 65 anos de idade também, vamos lembrar. Pergunta que vem de um telespectador ou de uma telespectadora que não se identificou. Gostaria de saber se pode pagar o tempo que falta para se aposentar, no caso, 6 meses. Não, você só pode pagar períodos para trás. Se você tiver dentro de período anterior, 6 meses que você possa pagar o atrasado, você paga e completa o seu tempo. Agora, se só faltar tempo para frente, aí você não pode pagar, tem que esperar. Você está acompanhando o Metrópole Debate pela TV Metrópole, canal 26. Mande a sua pergunta, deixe a sua dúvida nesses telefones que aparecem na sua telinha. E daqui a pouco nós teremos mais perguntas e respostas do professor Paulo Bacelar. Mas antes da virada do nosso primeiro bloco, nós temos a pergunta da dona Josedite Campos. O marido dela é aposentado desde 1972 por invalidez. Ele quer saber se tem direito a algum reajuste. Olha, os reajustes são feitos todo ano no mesmo período do salário mínimo. Mesmo aposentado por invalidez, ele vai ter o reajuste dos benefícios da Previdência, sempre na época do salário mínimo. Não é o mesmo índice do salário mínimo, mas é a mesma época. Então, se o seu benefício teve um reajuste em janeiro e terá outro reajuste agora em janeiro do ano que vem, 2014, com o mesmo índice dos benefícios da Previdência. Não são os mesmos índices do salário mínimo, mas tem um índice que é só para os benefícios que será feito em janeiro. Você está acompanhando o Metrópole Debate pela TV Metrópole, canal 26. Mande a sua dúvida, faça a sua pergunta sobre benefícios previdenciários em todas as áreas da Previdência Social. O professor Paulo Bacelar está aqui para responder a você. A gente volta daqui a pouco com mais informações sobre a área previdenciária.